Salve, salve, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos, então, dar continuidade à disciplina de Matemática 3 e ao estudo dos polígonos regulares, certo? Na primeira aula, a gente viu a dedução de algumas fórmulas e um conteúdo mais teórico, né? E hoje vamos ver algumas aplicações. Para isso, peço que vocês peguem a lista de exercícios número 4, aquela que eu mandei por e-mail para vocês. Vocês vão observar lá que tem alguns exercícios em sala, né? Infelizmente não vamos poder resolver em sala, mas vamos resolver aqui nessa aula, nessa videoaula, e alguns exercícios para que vocês resolvam em casa, tá? Temos 4 exercícios em sala e eu vou resolver 3 deles e fazer um comentário sobre o último, tá bom, gente? É importante fazer passar uma primeira informação para vocês, antes de resolvê-los, que, em geral, os exercícios mais fáceis de polígonos regulares, que envolvem esses 3 polígonos que nós vimos na primeira aula, são exercícios em que o Lzinho, o lado do polígono, é dado, a medida do lado é dada, e a partir disso você precisa calcular outras coisas. Esses são os exercícios que aparecem. Tá? Como eles são tranquilos, são aplicações diretas das fórmulas, eu vou deixar isso para vocês. Se não me engano, você ter 1 ou 2 exercícios para casa, que são exercícios mais diretos, e eu vou resolver problemas que não fornecem a medida do L diretamente. A gente precisa encontrar o L através de alguma outra fórmula ou através de algum outro caminho. Tá? Então, esses problemas são os problemas que eu vou resolver aqui nessa videoaula hoje. Bom, então vamos lá, começando pelo exercício número 1, um exercício de vestibular, que diz o seguinte: num triângulo equilátero ABC, então tá aí o triângulo desenhado, né? A distância do vértice A ao circuncentro é 2 centímetros. Bom, aí já aparece um conceito novo, né? Uma palavra nova que a gente não trabalhou na primeira aula. O que é o circuncentro, gente? A definição de circuncentro é centro da circunferência circunscrita. É o centro da circunferência que está fora do triângulo. No caso dos polígonos regulares, ele coincide com o centro da circunferência inscrita, o centro da circunferência que está dentro, perfeito? Então, é o centro das duas circunferências. Nesse caso, a gente poderia chamar de centro do triângulo, esse pontinho que eu coloquei ali na tela agora para vocês, tá? O problema, então, está dizendo que a distância do vértice A, que está lá em cima, até esse ponto, é de 2 centímetros. Essa distância, se vocês lembrarem da aula passada, da aula 1, é o Rzão, é o raio da circunferência circunscrita, que estava desenhado, inclusive, para fora, né? Lá daquela figura na aula 1, tá? Aqui eu desenhei dentro da figura, é uma parte da altura, né? Do nosso triângulo. Esse Rzão, então, é 2. O que está dado no problema é o Rzão, raio da circunferência circunscrita, que não tem nome, certo? O raio da circunferência inscrita, que tem um nome específico, que é apótese. Muito bem. Continuando a leitura. A área desse triângulo em centímetros quadrados é... Bem, ele quer que a gente calcule a área, gente. Para calcular a área de um triângulo equilátero, eu preciso dessa fórmula, que foi deduzida na aula passada. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E para eu aplicar essa fórmula, eu preciso do L, do lado do triângulo. Precisamos, então, da medida do lado, que não foi dada, certo? É isso que eu digo para vocês, que em problemas mais diretos, o L é dado e basta você aplicar na fórmula. Para isso, nesse problema, nós vamos ter que ir atrás do L a partir da informação que foi dada, que é o Rzão igual a 2. Então, vamos lá. Se a Rzão é igual a 2, nós sabemos que 2/3 da altura é igual a 2. Nós vimos lá na aula passada que o Rzão é 2/3 da altura do triângulo. Só que a altura do triângulo é L raiz de 3 sobre 2. Isso também foi deduzido lá na aula passada. Portanto, 2/3 de L raiz de 3 sobre 2 é igual a 2. Podemos simplificar o 2 com o 2. Estou multiplicando duas frações. Se tem numerador e denominador proporcionais, posso fazer a simplificação. Isso nós vimos lá na nossa revisão no início do ano. Simplifico o 2 com o 2, faço as multiplicações de cima com de cima, de baixo com de baixo,
eu obtenho L raiz de 3 sobre 3 igual a 2. Perfeito, gente? Vou isolar o L, lembrando que estamos atrás do L para depois aplicar na fórmula da área. Isolar o L significa pegar o 3, que é o denominador dessa fração, e passar lá para cima, multiplicando o 2, 3 vezes 2 dá 6, e pegar o raiz de 3 e passar para baixo, dividindo. Ficamos com 6 sobre raiz de 3, certo? Em geral, a gente racionalizaria esse resultado. Nós tiraríamos a raiz da parte de baixo, do denominador dessa fração, multiplicando lá, lembra? Por raiz de 3 em cima e raiz de 3 embaixo. Nesse caso, não é necessário, gente. E vocês já vão entender por que não é necessário, tá? Por enquanto, ficamos com a informação de que o lado é 6 sobre raiz de 3. Vamos lá agora para a fórmula da área do nosso triângulo equilátero. Foi deduzido na aula passada. O L é 6 sobre raiz de 3. Então, 6 sobre raiz de 3 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Elevamos parte de cima e parte de baixo da fração ao quadrado. 6 ao quadrado, 36. Raiz de 3 ao quadrado é raiz de 9, que é 3. Simplificamos a raiz com o quadrado, ficou 3. Aí vocês já conseguem ver por que eu não tirei a raiz da parte de baixo, né? Porque como ela vai ficar elevada ao quadrado, ela vai acabar sumindo, perfeito? Mas, lógico, eu já previ que elevaria o L ao quadrado, né? Simplificamos 36 por 3, que dá 12. 36 dividido por 3 dá 12. Então, 12 raiz de 3 sobre 4. E dividimos 12 por 4. Simplificamos o 12 por 4. 12 dividido por 4, 3. A área, então, 3 raiz de 3 centímetros quadrados. Observem bem a unidade de medida, centímetro quadrado. Isso é o que está na resposta da letra C. Perfeito, gente? Então, fica a dica, exercícios que envolvem o L ao quadrado. Se tiver uma raiz embaixo, não precisa racionalizar. Se você quiser racionalizar, se você tiver esquecido disso e tiver racionalizado, não tem problema nenhum, o resultado vai dar a mesma coisa, com certeza. Ou você errou nas contas, então, se foi o caso, verifique. Beleza, gente? Exercício 1, então, resposta letra C, exercício que envolveu o triângulo equilátero. Exercício 2, da PUC. Um hexágono regular, agora vai envolver outro dos polígonos que trabalhamos. Um hexágono regular circunscrito a uma circunferência de raio 6. Muito cuidado com isso, gente. Tem uma pegadinha bastante evidente nesse problema. O hexágono regular é circunscrito à circunferência. Significa que quem está fora é o hexágono. O hexágono é circunscrito à circunferência. Então, a circunferência é inscrita ao hexágono, é o contrário. Perfeito? A figura correspondente a esse problema é essa. Veja, hexágono circunscrito à circunferência. Ele está fora. Nós não tínhamos visto isso também na aula 1, esse é um detalhe importante. Então, estamos falando da circunferência inscrita. E é ela quem tem raio 6. Está ali na figura o raio dessa circunferência inscrita. Esse cara é o Rzinho para essa figura, ou seja, o apótema, igual a 6 centímetros. O problema deu, portanto, o apótema do hexágono para nós. 6 centímetros. Muito cuidado com isso, hein, gente? Se você fizer o desenho ao contrário, você vai acabar achando que é o Rzão, e aí as contas vão dar todas equivocadamente o resultado. Vão dar o resultado equivocado, né? Bom, da mesma forma que o exercício anterior, ele quer a área, 6 centímetros, então a circunferência de 6 centímetros, o hexágono regular circunscrito à circunferência de 6 centímetros possui área igual a. Ele quer saber a área do hexágono. Para eu calcular a área do hexágono, devo usar esta fórmula que vimos na aula passada também. 6 vezes a área do triângulo equilátero. L quadrado raiz de 3 sobre 4. Por que 6 vezes? Porque todo hexágono é dividido em 6 triângulos equiláteros congruentes. Tem a mesma medida. Para a gente calcular a área do hexágono, então, nós precisamos do lado dele. Precisamos da medida do lado. E essa medida não foi dada. Quem foi dado foi o apótema do triângulo do hexágono regular. Vamos, então, a partir dessa informação que foi dada, que é o apótema,
encontrar o lado para aí, então, jogar na fórmula da área e conseguir calcular o que o problema pediu. Beleza, gente? Novamente, é um problema de resolução indireta e um pouco mais complexa. Partindo do Rzinho, então, que é igual a 6, muito cuidado, não vá colocar aqui que o Rzinho é 1/3 da altura, porque isso é válido para o triângulo equilátero. Aqui no hexágono regular, o Rzinho não tem nada a ver com altura, até porque hexágono regular não tem nem altura, perfeito? O Rzinho, ele vou voltar no slide aqui para mostrar para vocês, a altura do triângulo equilátero, aquele triângulo sobre o qual comentei agora há pouco, aquele que tem 6 iguais dentro do hexágono. O Rzinho é a altura dele. Portanto, L raiz de 3 sobre 2. Essa é a fórmula da altura de um triângulo equilátero. Perfeito? Então, no hexágono, o Rzinho é L raiz de 3 sobre 2. Isso é igual a 6. Isolando o L, que é quem a gente quer, eu vou passar o 2 que está embaixo multiplicando, 2 vezes 6 dá 12, e passar o raiz de 3 que está em cima, dividindo. Vamos ter 12 sobre raiz de 3 centímetros. Essa é a medida do lado do nosso hexágono regular. Novamente, não vou racionalizar, vou simplesmente jogar na fórmula da área, porque o lado está ao quadrado lá. Então, vai acabar cancelando essa raiz. A área do hexágono, 6L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, como eu já havia comentado. Então, 6 vezes 12 sobre raiz de 3 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Elevo o 12 ao quadrado, que vai dar 144, e o raiz de 3 ao quadrado, que é 3, como vimos no exercício anterior. 6 vezes 144 sobre 3, raiz de 3, tudo isso sobre 4. Faça as continhas bonitinho, divida 144 por 3, e isso é possível de fazer, porque 1 mais 4 dá 9, e 9 é divisível por 3. Perfeito, gente? Essa é a regrinha para a gente saber se o número é divisível por 3, se o número natural, né, é divisível por 3 ou não. Faça as continhas, divida 144 por 3, depois divida por 4, depois multiplique por 6, etc. Você vai obter 72 raiz de 3. Novamente, observe a unidade de medida, centímetros quadrados, certo? A igual a 72 raiz de 3 centímetros quadrados. Resposta letra B, de Bosque, não é isso? Se vocês forem ver lá, na letra B de Bosque, do exercício número 2, vocês obterão o resultado 72 raiz de 3. Só alegria, galera? Muito bem, trabalhamos então triângulo, equilátero e hexágono regular. Exercícios um pouquinho mais complexos em que o lado não é dado de cara. Você precisa ir atrás dele para depois jogar na fórmula da área, no caso, que é o que foi pedido tanto no 1 quanto no 2. Seguimos adiante para o exercício 3 da Universidade do Estado de Santa Catarina. Exercício de vestibular também. Um quadrado de vértices ABCD de diagonal AC tem lado de comprimento 3 raiz de 2 centímetros. Muito bem, por enquanto nada demais, temos aqui um quadrado ABCD, certo? Ele precisa ter os vértices desenhados na ordem em que foi dado no enunciado, tanto A, B, C, D. Ele disse que a diagonal é AC, é aquele segmento que atravessa o quadrado, né? Tá ali, então, não está desenhado, mas a gente consegue imaginar, né? E o lado é 3 raiz de 2. Vou colocar aí, então, L igual a 3 raiz de 2. Coloquei L1, gente, porque vai aparecer um segundo quadrado que tem lado L2. Tá? Vocês já vão ver isso na continuidade da leitura e do enunciado do problema. Tá? Por enquanto, é isso que nós temos aí, um quadrado de lado 3 raiz de 2 centímetros. Agora, muita atenção, vai ficar um pouco mais complicado o problema. Construindo outro quadrado de vértices AC e F. Observe que os pontos A e C, que são vértices opostos desse quadrado aqui, que está desenhado na tela, são também vértices do novo quadrado. Só que são vértices consecutivos, estão um ao lado do outro no novo quadrado. Consigo identificar isso pela forma como o AC e F foi escrito. Então, o nosso novo quadrado é esse. O lado dele é a diagonal do primeiro. O lado dele é a diagonal do primeiro. Os pontos E e F ficam fora do primeiro quadrado.
certo? É um quadrado maior do que o primeiro. Até porque o lado dele é a diagonal do primeiro. E a diagonal é sempre maior que o lado, né? Lembram lá da curiosidade meio boba que os engenheiros e arquitetos utilizam em projetos de arquitetura e urbanismo, né? Em projetos de ruas, de pistas asfaltadas normalmente, para a tampa do bueiro dessas ruas. Normalmente elas são quadradas, justamente porque a diagonal é maior do que o lado. Temos aí, então, um quadrado maior do que o primeiro, quadrado ACEF, que eu vou chamar de quadrado 2. Vamos para as afirmações. Primeira, a diagonal CF, que não está desenhada também, gente, mas ela é a diagonal do quadrado maior, observem bem, ela só tem metade dela desenhada, né? Só do C até o D ali, faltou a outra metadezinha. Ela é o dobro do lado AB. E, de fato, né? Como só metade dela está desenhada, que é o lado CD, que tem a mesma medida do lado AB, inclusive, que é o próprio L1, né? Como só metade dela está desenhada, faltou a outra metade, que é o próprio L1 também. É o dobro, portanto, do lado AB, que é o lado do quadrado original, o quadrado inicial. Né? Portanto, verdadeira, não precisamos nem fazer conta. Tá? Questão 1, verdadeira. Vamos para o item 2, afirmação número 2. Se eu estiver falando muito rápido, gente, na videoaula é assim mesmo, mas é porque você tem condições de parar o seu vídeo, né? Raciocinar e tentar entender um pouco melhor, digerir a informação e aí seguir adiante, tá? Afirmação número 2, que vai falar o seguinte, essa é um pouco mais complicada. Observe comigo. A área de ACEF, que é o quadrado grande, é o triplo da área de ABCD. Aparentemente, a gente já consegue perceber que está falso, né, gente? O quadrado grande não é 3 vezes maior em área do que o pequeno. Dá mais ou menos para a gente observar isso, certo? E a gente consegue, inclusive, mais ou menos perceber que é o dobro, né? Que eu tenho ali um triângulozinho retângulo dentro do quadrado grande, que é metade do pequeno, e cabem 4 dele no grande, né? Então dá mais ou menos para ver que é o dobro e não o triplo. Mas vamos fazer a conta. Vamos demonstrar e comprovar isso. Tá? Bom, vou calcular as áreas, tanto do quadrado 1 quanto do quadrado 2, e comparar os números. Esse 1 é o dobro do outro. A área do quadrado 1 é muito fácil, porque a área de quadrado é L ao quadrado. Portanto, a área do quadrado 1 é 3 raiz de 2, o lado que foi dado, ao quadrado. Se eu elevo 3 ao quadrado, que é 9, e raiz de 2 ao quadrado, que é 2, fica 9 vezes 2, 18. 18 centímetros quadrados é a área do primeiro quadrado. Vamos para o quadrado maior. Preciso do lado dele para calcular a área dele. Certo, gente? Preciso do lado dele para calcular a área dele. Perceba que o lado dele, o lado 2, é a diagonal do pequenininho, é a diagonal do menor. E essa diagonal é fácil de encontrar pela fórmula da diagonal do quadrado. D1 igual a L1 raiz de 2. Diagonal é L raiz de 2, conforme demonstramos na aula passada. Volte lá na aula 1 ou na sua apostila, como pedi para você destacar, e você vai verificar que diagonal é L raiz de 2, diagonal de quadrado. Portanto, a diagonal do quadrado pequenininho é 3 raiz de 2, que é o lado, vezes raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4. E raiz de 4 é 2. 3 vezes 2, 6 centímetros. Essa é a D1. Vou colocar até na figura para vocês. Diagonal 1 é 6 centímetros. Ela é o próprio L2. É o lado do quadrado 2. Ele está desenhado inclinado, né? Ela é o lado do quadrado 2. Portanto, a área 2, como o lado 2 é 6 também, né? Igual a diagonal do pequenininho, a área 2 é 36. E 36 é o dobro de 18. Não é o triplo de 18. Perfeito? Portanto, o item 2 está agora sim, comprovadamente com os cálculos falso. Tá? Lembrem dessas informações, essas informações aí que usamos na afirmação número 2 são muito importantes. Afirmação 3. O volume do cubo de aresta CF é... Gente, cubo é uma figura espacial tridimensional.
nós ainda não trabalhamos essa figura, vamos trabalhar somente lá em geometria espacial. Já estou adiantando um pouquinho aqui para vocês, tá? O cubo tem aresta. A aresta seria como se fosse, bem entre aspas, posso fazer essa simplificação agora, devido ao momento que estamos na matéria, né? Seria como se fosse o lado de um cubo. O lado de um cubo, tá? Então, imagine que o lado desse cubo é o CF, é aquela medidazinha CF. CF é a diagonal do quadrado maior, né? CF é a diagonal do quadrado maior, tá? Bom, e o volume de um cubo é calculado por A ao cubo. Por A ao cubo. Essa é uma fórmula que nós vamos ver lá na frente. Vocês já conhecem, né? Já devem ter visto essa fórmula por aí, mas nós vamos ver lá na frente na geometria espacial. Essa aresta é o CF. E o CF é quem? É o D2, gente. Tá? É a diagonal 2. O D2, diagonal 2. Diagonal do quadrado maior. Que é, como vimos lá na afirmação 1, o dobro do lado do quadrado pequenininho. O dobro de L1. Perfeito? Ela é o dobro do L1. O dobro do L1 é 6 raiz de 2. Se o L1 é 3 raiz de 2, o dobro dele é 6 raiz de 2. Então, o volume é 6 raiz de 2 ao cubo. Faça as contas, eleve o 6 ao cubo, eleve o raiz de 2 ao cubo, aí vai fazer lá a fatoração do 8, né? Porque 2 ao cubo é 8. Vai ficar a raiz de 8. Fatora o 8 para tirar da raiz, etc, etc. Concluirá que, de fato, é 432 raiz de 2 centímetros cúbicos o volume desse cubo fictício aí que foi comentado no problema. Portanto, afirmativa 3, corretíssima. Afirmação número 4, por último, a razão, ou seja, a divisão, ou a fração, são todos sinônimos. Razão entre as diagonais de AC e F, que é a diagonal 2, e a BCD, que é a diagonal 1. Veja que a ordem está do grande para o pequeno, D2 sobre D1. Se você não seguir essa ordem, você acaba errando o problema. A razão é a diagonal 2, acabamos de ver no item anterior. Ela é o CF, aquela linha do meio que atravessa o quadrado grande. 6 raiz de 2. E a diagonal 1 é 6, conforme está, inclusive, na tela desenhado, né, gente? Simplificamos o 6 com o 6 e obtemos, então, raiz de 2. D2 sobre D1 é igual a raiz de 2. Não tem unidade de medida, porque tem centímetros em cima e também centímetros embaixo. Simplifica. Essa razão, ela é adimensional, não tem unidade de medida. Item 4, verdadeiríssimo, corretíssimo. Os itens 1, 3 e 4 estão verdadeiros, que é o que diz a nossa resposta da letra D. Portanto, exercício 3, letra D. Beleza, galera? Trabalhamos, então, hexágono regular, triângulo equilátero e quadrado. Não nessa ordem, né? O triângulo equilátero foi o primeiro a ser trabalhado, tá? Revise aí a revisão desses problemas. São problemas um pouquinho mais complexos do que aqueles com os quais vocês vão se deparar nos exercícios 1 e 2, se não me engano, nos exercícios em sala da lista número 4, que são exercícios em que o L é dado e você precisa calcular algumas coisas. São exercícios mais diretos de aplicação de fórmulas, tá? Mas existem problemas assim mais complexos também para vocês resolverem como atividade. Exercício número 4, só farei comentários, não vou resolvê-lo, ele é bem mais complicado, tá? Então fica para vocês. Na figura, a área do quadrilátero assinalado é 16 raiz de 3. Temos aí um hexágono regular, desenhado inclusive de uma maneira diferente daquela em que aparece na figura lá da aula passada, ou mesmo no exercício número 1 dessa aula, né? Está desenhado rotacionado, né? E tem aí um quadrilátero meio esquisito, ele não é nem quadrado, nem trapézio, apesar de que o quadrado é um trapézio, né, gente? Vimos isso em sala, né? Mas é um quadrilátero meio esquisito que tem área 16 raiz de 3. Então, qual é a distância do vértice A, do pontinho A, que está lá embaixo, a diagonal BC do hexágono? Aí, a diagonal BC do hexágono, eu comentei na aula passada
que nós não íamos trabalhar muito com diagonal do hexágono, né? Nesse exercício ela acaba aparecendo, mas não tem uma fórmula exatamente para ela, né? Então você pode desenhar a linha aí que mostra a distância do A até BC, certo? Até o lado BC, essa distanciazinha que é pedida no problema. Dica para resolver o problema, gente. Observe que tem aí dois triângulozinhos brancos. Existem, dentro do hexágono, também 6 triângulozinhos desse, certo? Também 6 triângulozinhos desse dentro de um hexágono. 4 deles estão dentro do quadrilátero desenhado. Portanto, o quadrilátero desenhado tem área igual a 4/6 da área do hexágono. 4/6. Se o hexágono é composto por 6 triângulos e tem 4 deles dentro do quadrilátero, a área desse quadrilátero é 4/6 da área do hexágono. Tá? Tentem observar com calma esses triângulozinhos. Então, 4/6 da área do hexágono, que é aquela fórmula que nós vimos, 6L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, é igual a 16 raiz de 3. Com isso, você consegue isolar o L, encontrar o L do lado do hexágono. Tá? E aí você consegue desenvolver um pouco melhor o teu problema. Então, tente quebrar a tua cabecinha aí e chegar na resposta 6 centímetros. Beleza, galera? Pessoal, informações finais para a gente terminar. Espero que vocês tenham gostado. A gente ainda está iniciando o trabalho com essas videoaulas. A gente, que eu digo, nós professores, né? Então está sendo tudo muito novo para nós. A gente também não está acostumado com tudo isso, tá? Sugiro que você faça, então, peço que você faça, né? A lista de exercícios número 4, os exercícios para casa, do 1 ao 5, além de resolver os problemas da lista número 3, que a gente já tinha combinado em sala, né? Presencialmente. Os 5 exercícios também, lá da nossa mini apostilinha, tá? Dessa vez, o relatório vai ser único para as duas listas. LR3 e LR4 têm o mesmo relatório. Nesse relatório, eu gostaria que você comentasse quais foram as suas dificuldades, como você fez essas atividades, se precisou de ajuda de alguém, de pais ou responsáveis, de irmão, amigo, etc., né? Mas principalmente comentando e tentando elaborar, fazendo um diário de isolamento, um diário de quarentena, certo? Isso que eu combinei com vocês lá nas orientações. Então, procure me dizer, gente, quais são as suas dificuldades em termos de organizar os teus horários, em termos de ter acesso à internet para conseguir ver esses vídeos, pausar adequadamente, estudar adequadamente. Não está sendo fácil para ninguém, gente. Sei que está sendo muito complicado para nós também. Estou aqui na minha casa preparando esse vídeo para vocês, compartilhando um pouco desse momento com várias outras tarefas aqui, familiares, domésticas, enfim, né? Então está sendo um momento complicado e eu gostaria que você compartilhasse um pouco disso comigo, até para que eu possa planejar, replanejar e para que a gente se mantenha em contato da melhor forma possível, tá? Se você tem problemas com o tempo, eu acho que vai ser tranquilo de vocês assistirem aos vídeos e resolverem tudo isso até o fim do mês de julho. Mas se você tem algum problema com o tempo, com esse prazo, me procure, tá? Então, a gente vai conseguir aí dar conta de todos essas dificuldades de vocês, espero que a gente consiga, tá? É uma carga horária muito pequena da disciplina, eu espero que a gente consiga voltar o mais breve possível. A sala de aula vai ser uma sala de aula diferente, né? Mas que a gente consiga ter as nossas aulas presenciais novamente, tá? Espero e prezo muito por isso, mas por enquanto a gente tem que tocar um pouco assim, para que vocês não fiquem parados também, não percam contato com esses conteúdos, tá? Fico à disposição de vocês a partir da semana que vem, eu tenho 2 semanas de férias, mas ainda assim posso resolver uma questão ou outra mais pontual, tá? Nós estamos continuando trabalhando desde que o calendário foi suspenso, com atividades administrativas, reuniões, etc. Nossa rotina de trabalho segue remotamente, tá? Então agora tiraremos férias, mas se vocês precisarem de alguma coisa, entrem em contato, mandem e-mail, mandem WhatsApp, procurem no Messenger do Facebook, enfim. Seguimos juntos, fiquem em casa o máximo possível e se saírem, sigam todas as orientações aí de higiene, segurança, certo?
Precisamos nos manter firmes e cuidadosos nesse momento. Um grande abraço, pessoal. Espero que vocês continuem bem e que tenham sucesso aí nesse momento ao tentar resolver essas atividades e assistir um pouco desse material que a gente preparou para vocês. Um abraço.